Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo que nos habita. Louvamos e agradecemos ao nosso Deus por mais este dia, amanhecer desse domingo, ao qual nós nos colocamos aqui para trazer uma palavra de reflexão para a Igreja de Jesus, com o objetivo que a Igreja seja edificada na sua jornada em Cristo Jesus aqui nessa terra. Vamos trazer a leitura aqui de uma parábola muito conhecida, que é a parábola do filho pródigo. Mas eu vou ler apenas um versículo, uma parábola bastante longa, mas no decorrer da nossa reflexão, nós vamos estar tocando aqui nos assuntos que acreditamos que seja necessário que o Espírito Santo nos conceda esse entendimento. Vou ler apenas o versículo de número 32, que é o último versículo. Começa aqui em Lucas, capítulo 15, do versículo 8, do versículo 11 ao versículo 32. Mas vou ler apenas o 32, o final da história da parábola. Deus falando para o filho mais velho. Porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta desse teu irmão e regozijarmos-nos, por ele está morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. Amado Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, rogamos a tua graça que seja derramada sobre as nossas vidas, no nome de Jesus, Pai, neste momento, nesta hora, que nós nos colocamos diante de Ti, meu Pai, para que a Tua palavra possa chegar aos corações daqueles que necessitam e precisam, meu Deus, ouvir esta palavra. Espírito Santo, ilumina o entendimento de cada um, concede a capacidade de assimilar, de compreender, de entender essa palavra. Espírito de Deus, abre os olhos espirituais. Faça, meu Deus, conforme está escrito na Tua palavra, que a Tua palavra, ela não retorna vazia, mas ela há de dar o fruto pela qual ela está designada. Que nós possamos, meu Deus, viver os frutos desta palavra, em nome de Jesus. Que o Senhor nos agracie, que a Tua graça alcance a vida de cada uma dessas pessoas que estão nos acompanhando, nos ouvindo e estarão nos ouvindo nos demais momentos em que eles tiverem acesso a essa palavra, no nome de Jesus. Amém. Meus amados, meus queridos, Deus abençoe a vocês. Um feliz domingo a todos, na graça de Deus. Que o Espírito Santo esteja te conduzindo os teus passos, que você possa ser guardado, protegido por Deus e a tua família no decorrer desse domingo, em nome de Jesus. Essa parábola do filho pródigo, citada por Jesus, é uma parábola muito rica, porque destaca alguns assuntos exatamente do comportamento que nós temos que ter como cristão, como seguidores de Jesus, como pessoas que acreditam em Deus. Se você é uma dessas pessoas, então é o momento de nós ouvirmos e ponderar esses ensinamentos. Jesus usou essa ilustração exatamente para fazer nós entendermos de qual deve ser o nosso comportamento como cristão, uns para com os outros. Essa palavra, ela ensina exatamente isso. Ela não só demonstra o amor de Deus, a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus para com o filho pródigo, mas principalmente ela traz o ensinamento de como deve ser a nossa reação para com aquele irmão
em Cristo Jesus, aquele Filho de Deus que, embora não estivesse convivendo com você, se afastou, se distanciou, mas retornou, mas o seu comportamento foi de rejeição a essa pessoa. E não deve ser assim. Essa parábola, ela desperta exatamente o cristão para esse objetivo. É tanto que o último versículo dela está exatamente o pai convencendo o filho mais velho de que a decisão e a atitude do pai de acolher novamente o filho pródigo era uma atitude correta e que o filho mais velho deveria seguir esse exemplo e ter também essa mesma atitude. A história é o seguinte: disse Jesus, um pai tinha 2 filhos. E Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai, dá-me para parte da herança que tenho direito. E consentindo, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Então, nós temos aqui 2 pontos importantes: a escolha e a decisão do filho mais novo. Essa escolha e essa decisão, ela não tem interferência do pai, de Deus. Porque aqui a parábola, esse pai aqui, desses 2 filhos, representa Deus. Nessa parábola, essa figuração, ela está relacionada a Deus, ao Pai, ao nosso Pai Celestial. Quando o filho mais novo toma a decisão de reivindicar parte da herança que ele tinha direito, e ele queria sair de casa, o pai não questionou a decisão dele. Era uma decisão própria. Deus respeita a sua decisão. Deus, ele respeita as suas escolhas. Deus não vai interferir nas suas escolhas. Deus vai esperar que o resultado das suas escolhas lhe faça você amadurecer, a entender se essas escolhas lhe trouxeram o bem ou o mal. É a lei do livre-arbítrio. Deus concedeu a cada ser humano na face da terra o livre-arbítrio. Arbítrio, você pode fazer o que você quiser. Você pode escolher o que você achar que é melhor para a tua vida. Mas as consequências dessas suas escolhas, aí você não pode interferir. As consequências não podem ser mudadas. Deus não interfere nas escolhas, mas as consequências Deus não muda. E nem você tem condições de mudar também. Outro ponto importante: o pai repartiu a propriedade entre os 2, mas o outro não estava saindo de casa. Mas mesmo assim foi dividido em partes iguais. Mostra que Deus, ele age com justiça, que Deus é justo. Se um filho está pedindo a parte da herança que ele pertence, então eu vou dividir em partes iguais. São 2 filhos. Mesmo que o outro filho permaneça comigo, ele também vai ter o direito à parte dele. Se o filho mais velho vai escolher permanecer ou não, aí parte do filho mais velho. O mais novo recebeu a sua parte da sua herança, que ele reivindica ao pai, e ele sai de casa. O filho mais velho recebe também a parte da sua herança, mas ele permanece em casa.
O filho mais novo foi para um lugar distante. Ele distanciou o máximo possível da casa do pai. E aí que está a questão. Ele foi, levou a sua herança, foi viver a sua vida conforme as suas escolhas pessoais. Lá por onde ele estava vivendo, ele vivia do jeito que ele queria. Diz aqui a palavra que ele gastou todo o dinheiro que ele levou, toda a herança que ele levou, ele gastou de maneira ilícita, de maneira errada, sem pensar nas consequências, achando que aquele dinheiro nunca ia acabar. Não imaginava ele que as coisas mudam de uma hora para outra. E na terra em que ele estava vivendo, de acordo com o dinheiro que ele tinha, gastando da maneira como ele achava que deveria gastar, não estava nem sequer pensando, lembrando nada da casa do pai quando ele vivia na casa do pai, da fartura que ele tinha na casa do pai, de que não faltava nada. Nada disso ele estava se preocupando. Por quê? Porque a herança que ele tinha ainda estava garantindo a ele um viver do qual ele queria estar vivendo. Mas diz aqui a parábola que naquela terra em que ele estava vivendo, naquele país, começou a acontecer uma grande fome. E a fome foi tão grande que as pessoas ficaram desempregadas. As pessoas passaram a passar fome, a necessidade. Todo o dinheiro que ele havia levado acabou. Ele chegou a vender até o anel que ele tinha no dedo, de filho, as sandálias dos pés, tudo que ele pôde trocar pela comida, ele trocou. Quando não restava mais nada, aí ele foi procurar um emprego entre os fazendeiros daquela época. E encontrou um fazendeiro de porcos. E lá ele pediu que o dono daquela fazenda de porcos o aceitasse ele trabalhando ali. O dono aceitou. E diz a palavra que ele desejava, a fome era tão grande, que ele desejava comer a mesma comida que os porcos comiam. Mas o dono não permitia. Quando ele chega ao extremo dessa necessidade, dessa circunstância, dessa fome, dessa miséria que estava acontecendo naquele país, e como ele estava lá, afetando ele. Mas por que estava afetando ele? Porque ele tomou a decisão de sair da casa do pai e ir para aquele lugar. E o pai não interferiu. O pai não colocou nenhuma palavra que viesse a barrar a decisão dele. O pai o respeitou. Deus respeita as suas decisões, as suas escolhas. Agora o tempo vai dizer a você se essas escolhas e decisões da tua vida, elas vão lhe trazer benefícios bons ou maus. Quando ele está, então, passando por fome, por necessidade, aí diz a palavra que então ele cai em si. Ou seja, ele passa a olhar para a realidade. E ele diz: pequei contra o meu pai e contra os céus. Vou voltar à casa de meu pai e vou dizer ao meu pai que pequei contra ele e contra os céus. E que ele me aceite como um dos seus serviçais, ou seja, como um dos seus empregados. Quantos, ele diz assim, quantos serviçais, quantos trabalhadores de meu pai têm pão em abundância e eu aqui estou perecendo fome? Então ele cai na realidade. O Espírito Santo, ele trabalha na consciência da pessoa. O Espírito Santo, ele não vai roubar a tua consciência. Ele vai trabalhar na tua consciência. O apóstolo Paulo escreve em uma das suas cartas, dizendo que Deus, ele permite que as adversidades, as circunstâncias nas nossas vidas, elas sirvam de disciplina para nós, quando nós estamos afastados.
da presença de Deus. Então, as próprias circunstâncias que vivenciou esse filho mais novo, chamado filho pródigo, trouxe a disciplina a ele. Ele cai na realidade, ele cai em si. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão em abundância e eu aqui estou padecendo, passando fome? Voltarei à casa de meu pai e vou pedir perdão a ele. E vou pedir a ele para que ele me trate como um dos empregados deles. E então ele retorna à casa do pai. Ele faz o caminho de volta. Sem nada. Só com a roupa do corpo. Nem os chinelos nos pés ele não tinha mais. Não tinha dinheiro nenhum do que ele levou. Agora só o arrependimento que ele estava demonstrando pelas decisões e escolhas que ele havia feito de ter saído da casa de Deus, da casa do Pai. Quando ele vem retornando, a parábola já diz que o pai sempre, todos os dias, olhava para ver se o filho vinha. O pai já tinha a esperança de que um dia o filho retornaria, porque o pai sabia que as coisas não iriam dar certo, que aquela escolha tinha sido errada. Mas o pai deixou que a própria vida ensinasse a ele. Assim acontece com muitas pessoas. Tem muitas pessoas que elas não aceitam conselho, que elas não aceitam que estão erradas, que elas não aceitam que suas decisões e escolhas estão contrárias à vontade de Deus, mas Deus mesmo assim permite que elas possam agir desta maneira, porque Deus sabe o dia de amanhã. Deus sabe que a própria vida vai ensinar, mesmo pela dor, porque as pessoas aprendem muito mais pela dor do que pelo amor. Infelizmente é assim que acontece. As pessoas, elas somente no momento de dor extrema ou de necessidade extremas é que elas caem em si e passam a relembrar da existência de Deus e buscam o socorro de Deus. Para muitos, ainda dá tempo, mas para muitos também não há mais tempo para o conserto. Então a melhor escolha a se fazer é a escolha sábia, a escolha sensata, de nunca se afastar da presença de Deus, mesmo que as coisas não estejam saindo da maneira como você gostaria que fosse. Nem tudo na vida, da nossa convivência com Deus, é da nossa maneira. Nós temos que entender, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, o nosso eu, a nossa vontade própria, os nossos desejos, as nossas emoções, tudo isso fica para trás. Nós temos agora um dono, um Senhor. Nós temos agora o Espírito Santo para nos conduzir, nos orientar, nos direcionar, nos convencer da verdade, nos desviar do caminho do mal. Mas para isso você precisa ouvir. Você precisa ter humildade para aprender. Ter essa capacidade concedida pelo Espírito Santo na tua vida, para você discernir o que é certo e errado, o que lhe pode trazer o bem ou o mal. Você só aprende se você conviver com o Espírito Santo diariamente na tua vida. O que foi que Jesus disse para os discípulos? Vou para o Pai, mas rogarei ao Pai, para que Ele envie um outro Consolador. Esse ficará para sempre convosco, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não conhece, mas habita em vocês. Esse Espírito Santo da verdade, ele tem o dever de nos ensinar toda a verdade. Como o apóstolo Paulo, escrevendo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, ele diz que nada pode contra a verdade, a não ser a favor da verdade.
nada consegue ir contra a verdade. É por essa razão que Jesus afirmou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a dor, o sofrimento, leva o filho pródigo a cair em si, de que suas escolhas foram erradas. Agora restava a ele retornar à casa do pai. E ele retornou. Humilhado, mas retornou. Porque sabia que era a melhor escolha agora. A melhor escolha que ele tinha que fazer nesse momento na vida dele era retornar de onde ele havia saído. Mas ele não sabia qual o tipo de reação seria a do pai. Mas ele já tinha as palavras na sua mente de como ele iria se expressar diante do pai, pedindo perdão, dizendo ao pai, confessando que tinha pecado contra o pai ao tomar aquela decisão. Tinha pecado contra os céus e queria que o pai o tratasse apenas como um trabalhador, porque assim ele não estaria passando fome. Mas quando ele chega e o pai o avista de longe, o pai sai ao encontro dele, o abraça ele, beija ele, se alegra com a volta dele, chama um dos seus empregados e diz para os seus empregados, leva ele para tomar banho, coloca roupas novas nele, coloca sandália nos pés dele, pega um anel de herdeiro, coloca no dedo dele novamente, diz para o empregado, vai lá no curral, pega o bezerro cevado, mata, vamos fazer uma festa, porque esse meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Aí começou aquela festa, ainda antes do anoitecer. Mas o filho mais velho não estava em casa, estava trabalhando na fazenda. Quando o filho mais velho vem chegando em casa, ele escuta as músicas, o toque dos instrumentos, a alegria, a festividade que estava acontecendo na casa. E ele fica curioso e pergunta a um dos empregados que estava do lado de fora: o que está acontecendo? Para ver essa festa? Para meu pai estar dando essa festa? E então um dos empregados diz para o filho mais velho: é teu irmão mais novo que retornou à casa de seu pai. Aí qual foi a reação do filho mais velho? Uma reação de indignação. É isso que o objetivo dessa parábola é, para mostrar o quanto o amor de Deus deve ser expressado, independentemente do que a pessoa tenha cometido, porque o amor de Deus cobre multidões de pecados. Está na Bíblia, está nas Escrituras. O amor cobre multidões de pecados. O amor é maior do que qualquer dom espiritual. Você pode ter todos os dons espirituais, os 9 dons espirituais na tua vida. Você pode ter o dom da fé, o dom de operar maravilhas, o dom de operar milagres, o dom de remover montanhas pela fé, o dom de falar a língua dos anjos e a língua dos homens. Você pode ter qualquer dom na tua vida, mas se você não tiver amor, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, de nada isso vai servir para a tua vida. Então não adianta você ter tudo na vida, você ter todos esses benefícios concedidos pela presença do Espírito Santo na tua vida, se não for acompanhado do amor de Deus no teu coração. Esse filho mais velho, ele ficou indignado, revoltado, e não entrou na casa do pai para festejar. Ele poderia ter se alegrado. Opa, meu irmão voltou, graças a Deus. Ele poderia ter dito assim, ele poderia ter agido com alegria. Ah, vou entrar, vou abraçar, vou dar boas-vindas ao meu irmão. Dizer a ele, que bom que você voltou, que bom que você está aqui. Que bom que podemos voltar a conviver como família, como irmãos. Mas não, ele se revoltou. Por quê? Porque o pai o aceitou.
E a coisa importante que essa parábola ela nos ensina é que quando o pai abraça o filho que desperdiçou toda a herança dele, como diz a palavra aqui, de maneira ilícita, com as meretrizes, com bebidas, com festas, enfim, com tudo aquilo que o dinheiro pode proporcionar na vida das pessoas, e elas colocam o dinheiro muitas vezes acima de Deus, como esse filho pródigo colocou. Mas o pai, em nenhum momento, em nenhuma circunstância, o pai lançou em rosto do filho os seus pecados, os seus erros, a sua escolha errada. Em nenhum momento o pai chegou para ele e o corrigiu, mas o abraçou e o beijou, e o recebeu como filho, como sempre ele foi filho. Ele nunca deixou de ser filho. Ele estava longe, distante do pai, da casa do pai, da convivência do pai com Deus, mas permanecia filho. Permanecia filho. E o pai que ama age assim dessa maneira. Agora imagine você, se o pai tivesse chegado para ele e tivesse dito a ele: você é um filho irresponsável. Você pega o meu dinheiro, a herança que te dei, que te pertence, e gastou tudo fazendo tudo que vinha ao desejo do teu coração fazer, de maneira ilícita, gastou tudo, e agora você vem aqui querendo ter a mesma oportunidade que você tinha antes. O pai poderia ter lançado em rosto: você pecou, você fez tudo isso errado. Mas só que o filho, ele já vem com o coração arrependido. Ele já chega para o pai pedindo perdão, dizendo: pai, eu pequei contra ti, contra os céus, aceite-me pelo menos como um dos teus empregados. Ele já vem com o coração quebrantado, humilhado perante Deus. Então não havia necessidade nenhuma de o pai apontar um defeito dele, que ele havia feito. Porque aqueles defeitos agora, e aqueles erros dele, e aquelas escolhas erradas da vida dele, estavam para trás. Ele teria que agora reconstruir e aprender a conviver com esses muturos, entre aspas, essas coisas erradas do passado dele. Como hoje nós podemos trazer como ilustração a cidade de Jerusalém. Jerusalém já foi destruída 7 vezes e foi construída 7 vezes sobre os muturos. Ou seja, não foram tirados os muturos para construí-la novamente. Ela foi sendo construída, sendo destruída e sendo construída 7 vezes seguida. Só que agora não será mais destruída. Pode se levantar o mundo inteiro contra Israel. O mundo inteiro pode se levantar, o inferno inteiro pode se levantar contra Israel, contra Jerusalém, mas não irão jamais conseguir mais destruir. O limite que Deus permitiu de Jerusalém ser destruída, esse limite já chegou ao fim. Foram essas 7 vezes que aconteceu. Não vai acontecer a 8ª vez. Não vai haver a 8ª vez. Vão tentar, mas não vão conseguir. Está escrito aqui nas Escrituras. O mundo inteiro, com exceção dessas nações amigas de Israel, o mundo inteiro vai se erguer em uma guerra contra um único país pequeno, que é Israel. Agora imagine todas as potências do mundo inteiro, com exceção das que hoje defendem Israel. Todas ao mesmo tempo, com seus exércitos, com seus aviões de guerra, seus navios, vão marchar contra Israel para tentar banir Israel da face da terra, mas não vai conseguir. Porque quando eles fizerem isso, a palavra de Deus diz que Jesus descerá dos céus.
e colocará os pés dele sobre o Monte das Oliveiras. E os Montes das Oliveiras vai se partir no meio. E dali ele dará ordem aos seus anjos para destruir todos os inimigos que ali se levantaram contra Israel, não deixando nenhum vivo. Aí todos os inimigos de Israel serão banidos da face da terra. Não vai sobrar um sequer. E o próprio diabo será lançado ao inferno durante 1000 anos. E Jesus reinará sobre essa terra durante 1000 anos. E a terra vai ser reformulada. Ela vai se encher novamente. Vai se reproduzir vidas novamente. Aí você vai dizer, mas como? Como pode isso acontecer? Por aqueles que vão adentrar no milênio, sem ter passado pela morte. Os judeus, a nação de Israel, e as nações amigas de Israel, que ficaram do lado de Israel. Quando você, que é cristão, que se diz ser cristão, e se levanta contra Jerusalém, contra Israel, então você não é cristão. Você é um falso cristão. Você não pode se levantar contra Israel, contra Jerusalém, porque você está se levantando contra Deus. E como é que você diz que serve a Deus? Como você almeja alcançar a salvação por meio de Cristo Jesus, se você está contra Ele, está contra o povo dele, contra a nação dele? Ou você não se lembra que Jesus é judeu? Que o sangue dele é judeu? Então, é por isso que nós temos que examinar as Escrituras. O pai aqui não lança em rosto o pecado do filho pródigo, mas o abraça, o beija e só demonstra amor, compaixão e misericórdia e alegria pelo retorno do filho à casa do pai. Mas o filho mais velho não. Fica indignado, revoltado e não entra para participar da festa. Aí um dos empregados vai lá dentro e avisa o pai. Olha, teu filho mais velho está lá fora, mas não quer entrar. Aí o pai sai e vai conversar com o filho mais velho. Aí o filho mais velho vai justificar. Pai, quantos anos eu não trabalho para ti? E o senhor nunca me deu um cabrito para eu matar e festejar com meus amigos? E veio esse teu filho que gastou toda a herança com as meretrizes, e o senhor manda matar um bezerro cevado e fazer uma festa? Aí o pai vai convencer o filho mais velho de que o filho mais velho está errado e de que a escolha e a decisão do pai está correta. Dizendo primeiramente ao filho mais velho: meu filho, tudo que é meu é teu. Você nunca matou um bezerro, nunca matou um cabrito, porque você nunca me pediu. Porque tudo que me pertence, pertence a você. É como a palavra de Deus diz, que nós somos co-herdeiros juntamente com Jesus, da herança que cabe a Jesus. E aí o pai diz para ele: no entanto, chegando em casa, esse teu filho, que pôs fora os teus bens com prostitutas, tu ordenaste matar o novilho gordo para ele? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que possuo é igualmente teu. Porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta desse teu irmão e nos alegrarmos, regozijarmos, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. É essa a lição que Deus quer deixar para nós, que nós temos que aprender a conviver com nossos irmãos em Cristo Jesus, mesmo que eles tenham cometido alguma coisa errada. Agora, esse filho mais novo, ele tinha que conviver a vida dele agora em cima desse passado errado, que ele havia feito escolhas. Ele tinha que agora conviver com isso, porque sempre alguém iria lançar em rosto, como o próprio irmão estava lançando em rosto agora, diante do pai, o que ele havia feito. E o pai não tomou, o pai não escolheu essa decisão, não fez dessa maneira.
quando o filho chegou, mas se alegrou porque o filho estava sem esperança e foi salvo, estava morto e reviveu. Isso é o que importa para Deus. Como disse Jesus, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas ter essa compreensão, ter esse amor de Deus no coração, é o que a igreja de Jesus deve ter, uns para com os outros. Não tratar o teu irmão em Cristo Jesus, levando em consideração o passado daquela pessoa. O importante é que ele está de volta à presença de Deus, à casa de Deus. Aí há motivo de alegria. Aí há razão para se alegrar, para se festejar, como o pai diz aqui na parábola do filho pródigo. E não agirmos como agiram contra aquele paralítico no tanque de Betesda. Um homem paralítico, completamente paralítico, deitado em uma cama no chão. E havia ali 5 pavilhões de pessoas doentes, enfermas, cegos, mancos, aleijados, todo tipo de doença. E lá havia um tanque e o anjo de Deus descia, movimentava aquelas águas, e o primeiro que pulasse dentro das águas após o anjo tocar nas águas era curado de qualquer enfermidade. E aquele homem paralítico, que para poder se achegar naquele tanque, ele tinha que se arrastar no chão com seus braços, porque suas pernas não mantinham ele em pé. Ele se arrastava, e quando ele ia se arrastando e chegava na boca do tanque, digamos assim, na beirada do tanque para pular dentro, outro entrava primeiro, porque tinha condições físicas melhor. E isso ele passou 38 anos nessa doença, nessa enfermidade, nessa luta. Mas não perdeu a esperança, não deixou de ter fé, não deixou de acreditar de que um dia ele iria conseguir. Mas e aquelas demais pessoas? Cadê a compaixão daquelas demais pessoas? Olha a indiferença daquelas pessoas para com aquele homem. Não houve uma pessoa entre aquela multidão que olhasse para aquele homem e não visse que há tanto tempo ele estava ali, tentando entrar naquele tanque, e não conseguia porque tinha que se arrastar com os braços. Não havia uma pessoa que tivesse compaixão, amor, misericórdia. Não houve uma pessoa sequer. Aí você sabe o que aconteceu? Jesus vai lá, naquele lugar, sem ninguém saber quem é Jesus. Sem Jesus se identificar-se para ninguém, sozinho, não leva nenhum discípulo. E você sabe a quem Jesus procura? Exatamente esse paralítico, chamado paralítico no tanque de Betesda. Porque aquele tanque era chamado Betesda porque significava casa de misericórdia. Mas a misericórdia só era para aqueles que acreditavam e queriam e pulavam no tanque, mas não tinha misericórdia nem compaixão para com o seu próximo. É assim que a igreja, infelizmente, de Jesus Cristo está vivendo hoje no mundo. Uma igreja que só olha para si, como diz o apóstolo Paulo lá na segunda carta de Coríntios, no capítulo 13. Aliás, no capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12. Paulo tinha um receio de como aquelas pessoas iriam se comportar. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. Portanto, temo que, ao visitá-los, não os veja como eu gostaria, e que vós também não me encontre como esperavam. Receio que haja entre vós brigas, inveja, ódio, ambições egoístas, calúnia, mexericos, arrogância e muita confusão. Inveja, ódio, ambições egoístas. Então, aquelas pessoas, elas eram ambiciosas, egoisticamente,
ou seja, só pensavam nelas, nunca pensaram naquele paralítico, que precisava de que alguém o pegasse ele e o levasse até o tanque, porque o homem estava lá, naquela vida de sofrimento há 38 anos. Aí Jesus chega para ele e pergunta, sem ele saber quem é Jesus: tu quer ficar curado? Aí o paralítico responde, ele não sabe quem é Jesus. Ele responde: Senhor, não há quem me ajude. Todas as vezes que eu vou entrar no tanque, o outro desce antes de mim, porque a minha dificuldade é maior. Aí você sabe o que Jesus faz? Jesus olha para ele e diz: levanta-te, toma o teu leito e vá para a tua casa. Quando o homem sente que está curado, se mexe na cama, aí Jesus vai e desaparece, sai do meio deles. O homem se levanta, coloca a cama nos ombros, e olha para o lado e não vê mais quem o curou. E vai para casa, e aquele dia era dia de sábado. E os fariseus, os religiosos daquela época, os hipócritas, viram o homem carregando aquele leito em pleno sábado, e a lei proibia, e vão indagar ele: por que você está carregando essa tua cama, se hoje é sábado? E ele diz: não, o homem que mandou eu me levantar, pegar minha cama e ir para casa, e assim eu fiz. E quem fez isso? Quem te ordenou isso? Isso eu não sei. Aí mais depois, na frente, Jesus encontra ele no templo. Depois de curado, aonde é que o homem vai? Para a igreja. Vai servir a Deus na igreja. Aí Jesus vai falar para ele. Aí Jesus conversa com ele. Aí então ele diz para as pessoas que estavam perguntando quem havia curado ele. Aí ele diz: foi Jesus. Então, tratar com indiferença é uma prova de que o amor de Deus não está na tua vida. Se você ler as cartas de João, do apóstolo João, ele faz uma indagação. Quando você tem condições de socorrer o teu irmão e não socorre, sabendo da situação do teu irmão, de que ele precisa da tua ajuda e você não ajuda, aí o apóstolo João pergunta: é possível o amor de Deus estar na vida dessa pessoa? É possível o amor de Deus estar na tua vida? Quando você não demonstra esse amor, porque Paulo diz que o amor de Deus não é demonstrado em palavras, mas em ações. Se prova que nós amamos a Deus quando nós cuidamos uns dos outros. Quando nós fazemos como Pedro fez com o paralítico, lá da porta famosa. Está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Não bastou somente Pedro dizer para aquele homem: olha, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. O homem ouviu a palavra de ordem, mas permaneceu do jeito que estava. Mas o que é que Pedro fez? Pegou ele pela mão direita, ajudou ele a se levantar, segurou ele em pé. Ele balança de um lado para o outro, vai sentindo que os seus tornozelos estão firmados. Quando se sente firmes, em condições físicas de caminhar sozinho, aí Pedro vai e solta a mão dele. E ele entra pulando, saltando juntamente com Pedro e João dentro do templo. E todos ficam admirados, porque sabiam que era ele que ficava do lado de fora. E por que nunca ajudaram? Por que nunca olharam para ele com amor? Com o amor de Deus, como Pedro e João olharam a ele com amor? Por que nunca fizeram isso? O trataram com indiferença? Preferiam que ele vivesse a vida pedindo esmola, do que eles proporcionassem a ele uma oportunidade de ele ter uma vida normal, comum, para ele viver sem estar pedindo esmola a ninguém, se humilhando a ninguém, pedindo nada a ninguém. Porque havia uma grande diferença entre Pedro e João, entre aqueles que estavam adorando a Deus lá dentro daquele templo. A diferença era o amor de Deus no coração. É por isso que esse filho mais velho aqui,
dessa parábola do filho pródigo demonstra que ele não tinha amor de Deus no coração dele. Ele deveria ter se alegrado com a volta do irmão. Ele deveria se alegrado e ter tido esse entendimento que o pai explicou para ele. Nós não era para se alegrar com esse teu irmão? Ele estava perdido e foi achado. Estava sem esperança e foi salvo. Estava morto e reviveu. Não é isso o propósito de Deus? Não é essa a vontade de Deus? Que nós devemos nos alegrar com aqueles que encontram a vida em Cristo Jesus? Não é essa a vontade de Deus? Que nós devemos se alegrar com aqueles que estão sem esperança e encontram esperança em Cristo? Ou devemos ignorá-los? As pessoas hoje, por qualquer motivo fútil, as pessoas já demonstram que o seu eu, que a sua vontade própria, é mais importante do que a vontade de Deus. É mais importante do que o amor de Deus. Não tem compreensão, não tem entendimento. Aí você quer chegar aos céus desta maneira? Você quer chegar ao reino de Deus desta maneira? Me explica como é que você vai chegar aos céus desta maneira. Se o amor de Deus não está no teu coração, porque o apóstolo Paulo afirma em uma das suas cartas que aquele que não tem o amor de Deus está amaldiçoado. Deus demonstrou o amor dele por nós, sendo nós ainda pecador, e deu o próprio filho dele para morrer, para salvar nossas vidas naquela cruz. Não deveríamos nós fazer tudo para demonstrar esse amor em favor uns dos outros? Não deveria nós demonstrarmos esse amor uns para com os outros, para com a obra e o reino de Deus? Para com nossos irmãos em Cristo Jesus? Que muitas vezes precisa que você pegue na mão dele e só solte a mão dele quando ele estiver em condições de caminhar sozinho para entrar dentro da igreja, como Pedro fez? Ou devemos agir igual aquela multidão que desprezou aquele paralítico no tanque de Betesda durante 38 anos? Não houve um que tivesse um ato de compaixão, de misericórdia, e ver um homem se arrastando para ser curado e ninguém poder pegar aquele homem e colocá-lo lá para ser curado na frente deles? Por quê? Porque eram cheios de ambições egoístas. É um tipo de ambição egoísta. O que esse filho mais velho está demonstrando aqui é uma ambição egoísta, pensando só nele. Não estava pensando no sofrimento que esse filho mais novo estava passando. Estava passando sim, porque fez as escolhas erradas, mas estava arrependido. E a vontade de Deus não é que todos sejam salvos? Não está escrito que se eu não perdoar o meu irmão, Deus também não me perdoa? Não está escrito isso na palavra? Então como você quer alcançar o amor e o perdão de Deus se você não perdoa? Como você diz que ama Deus quando você odeia o seu irmão? Não está escrito assim na palavra? Isso não é o amor de Deus. Se você não consegue amar quem você vê, o teu irmão, o teu próximo, como é que você pode dizer que ama Deus? E se o amor de Deus não está em você, Deus também não está na tua vida. Aí você não pode, como diz o apóstolo Paulo, as obras das trevas não podem se associar às obras da luz. As obras da luz não podem se associar às obras das trevas. Ou você é ou não é. Ou você segue a Jesus de maneira correta, então não siga, porque você vai se enganar a si próprio e vai se decepcionar. Pior ainda do que aqueles que nunca conheceram a Jesus. Então, por isso essa história dessa parábola do filho pródigo, ela nos desperta para refletir de como está sendo o nosso viver cristão aqui nessa terra. Porque a cada dia que se passa, o amor de muitos está esfriando. As pessoas estão se tornando cada vez mais ambiciosas e egoístas, pensando só em si próprio e deixando o amor de Deus de lado.
E se você deixar o amor de Deus de lado, você perde tudo que tem. Porque nada é mais importante do que o amor de Deus. O amor de Deus supera tudo. Supera tudo. Está escrito na palavra. O amor de Deus cobre multidões de pecado. E sem o amor de Deus, como é que você vai ter perdão dos teus pecados? Sem o amor de Deus, como é que você vai superar tudo? Como é que você vai crer em tudo? Como é que você vai suportar tudo? Você só suporta tudo, só crê em tudo, só supera tudo, se você tiver o amor de Deus. Sem o amor de Deus na sua vida, você não é nada. Nós não somos nada. Então a igreja de Jesus precisa se despertar para o amor de Deus. A igreja de Jesus precisa se despertar para o amor de Deus em suas vidas, demonstrada em ações, não é em palavras não. Não é dizer, irmão, eu te amo. Minha irmã, eu te amo em Cristo Jesus. E vê a necessidade da pessoa e não faz nada. Pelo contrário, muitas vezes se revolta contra a pessoa, porque muitas vezes a pessoa lhe procura te ajudar. Como o apóstolo Paulo disse à igreja de Corinto, eu não estou para destruir vocês não. Eu vou visitar vocês, não é para destruir vocês não. Eu vou visitar vocês, é para edificar vocês. Paulo diz à igreja de Corinto, na segunda carta, eu vou até vocês nessa terceira viagem, não é para tirar de vocês o que vocês têm não, não é para tirar os bens de vocês não, é pela vida de vocês. É para eu saber como é que está o estado espiritual da vida de vocês, para que haja crescimento, edificação na vida de vocês. Enquanto muitos vão atrás dos teus bens, e você abraça essas pessoas, você abraça essas pessoas, você faz essas pessoas como se elas fossem, entre aspas, deuses. Aí, em relação àqueles que pregam a verdade e que ensinam você a ter um caminho correto de edificação, aí você se revolta contra a pessoa, como o filho mais velho se revoltou contra o filho mais novo. Porque não aceitou de que ele voltasse para casa, porque ele havia gastado a herança dele. Mas a herança era dele. Se ele gastou de maneira errada, ele gastou, sofreu as consequências, reconheceu que estava errado e retornou. E o pai o recebeu. Porque não deixou de ser filho. E o pai não vai deixar de receber alguém que está arrependido, que tem um coração quebrantado, um espírito quebrantado. A Bíblia diz que Deus não rejeita quem tem um espírito quebrantado. Se você tem um coração quebrantado, Deus nunca vai te rejeitar. Deus não abandona o que pertence a Ele. Deus não desampara os seus filhos. Nós é que nos distanciamos de Deus. Nós é que nos separamos de Deus. Mas Deus não se separa de nós. Partiu de Deus a decisão de nos alcançar, de salvar as nossas vidas. Como está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor de Deus. Jesus sofreu tudo o que ele sofreu, a morte da cruz, foi exatamente para nos resgatar, como diz ele, para nos transportar, como diz o apóstolo Paulo, nos transportar do reino das trevas para o reino da luz. Foi para isso que Jesus morreu. Foi para salvar, não foi para condenar. Jesus disse, eu não vim para condenar ninguém. Aí quem é você ou eu para condenar alguém? Para julgar alguém? Para tratar as pessoas com indiferença? Para ficar com raiva de alguém por alguma atitude errada da pessoa contra você? Onde está o amor de Deus? Aí eu faço como o apóstolo João indagou. É possível o amor de Deus estar no coração de uma pessoa assim? Então precisamos aprender. E nós só vamos aprender se nós colocarmos em prática o que Jesus falou através do apóstolo João no seu evangelho, no capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras de maneira criteriosamente, em busca da vida eterna, porque são elas que me testificam. Então examine a palavra com critério, com o objetivo da vida eterna. E para se ter essa vida eterna, você tem que negar a si mesmo.
Você tem que perseverar até o fim. Você tem que amar os seus inimigos. Se você não ama nem os teus irmãos, como é que você vai amar os teus inimigos? Como é que você vai orar por aqueles que te perseguem, se você não ora nem pelos teus próprios irmãos? Faz é se distanciar deles. Faz é ficar com raiva deles. Por quê? Por causa da verdade? Paulo disse na segunda carta aos Coríntios, nada compete contra a verdade, a não ser a favor da verdade. Então esteja do lado da verdade. Seja humilde. Tenha um coração quebrantado. Reconheça quando você errar. Reconheça quando você estiver errado. O Espírito Santo vai usar a tua consciência em algum momento. Não se preocupe não, que o Espírito Santo ele vai usar a tua consciência. Você pode estar se achando que você continua certo com as suas escolhas, com as suas atitudes, mas vai chegar um momento que o Espírito Santo vai usar a tua própria consciência para mostrar a você o certo e o errado, para que você tome a escolha certa. E se você não tomar a escolha certa, você não vai ter argumento diante de Deus quando você estiver sentado para ser julgado por Ele. Porque todos nós iremos passar por esse julgamento. Ninguém escapa. E Deus é severo. Não vai pensar que Deus é só amor e compaixão e misericórdia, não. Ele é severo. Jesus citou a parábola das moedas, ou como algumas outras versões falam, dos talentos. O que recebeu um talento e não produziu e enterrou o talento, quando ele foi devolver o talento para quem o dono que lhe havia dado o talento a ele, que representa na parábola Deus, ele disse: Senhor, eu sei que tu és severo, que tu colhes aonde não planta, então eu tive medo e enterrei o talento, e eu estou te devolvendo. Qual foi a resposta para ele? Homem mau e perverso, mesmo tu sabendo que eu sou severo e que eu colho aonde não planto, você deveria ter pegado o meu talento, o meu dinheiro, ter dado aos banqueiros e eles teriam multiplicado. E então chama os seus servos, seus serviçais, que no caso é os anjos, pega ele e lança nas trevas, no lago de fogo. E ali vai haver choro e ranger de dente. Enquanto aos outros que multiplicaram, receberam muito mais em dobro. Então Deus, no momento, Ele está demonstrando o amor e a compaixão dEle. A misericórdia dEle para nos salvar. Mas vai chegar um momento que quando terminar o reinado do Filho dEle na face dessa terra, aí vai vir o julgamento. E mesmo antes de Jesus vir reinar sobre essa terra, Deus vai derramar a ira dele sobre essa terra. É só você ler a palavra e examinar as Escrituras. Então olhe para essa parábola do filho pródigo. Veja que tipo de filho Deus espera que você seja. Veja que tipo de comportamento Deus quer que você tenha com relação às outras pessoas, como o pai demonstrou aqui para com o filho. Deus não nos escolheu para nós estarmos acusando ninguém, para nós estarmos julgando ninguém. Deus nos escolheu para nós demonstrarmos o mesmo amor que Ele nos amou, nós demonstrarmos um para com os outros. Nós temos que fazer o que Jesus disse para Pedro, depois que Jesus ressuscitou, lá na beira daquela praia. Pedro, tu me amas? Perguntou 3 vezes. Pedro, nas 3 vezes, falou: sim, Senhor, eu te amo. Na última, baixou a cabeça e disse: tu sabes, Senhor, que eu te amo. Porque ele havia negado Jesus 3 vezes. Aí Jesus vai e pergunta 3 vezes a ele. Aí depois que ele baixa a cabeça, Jesus chega para ele e diz: Pedro, quando tu te converteres, cuida dos teus irmãos, fortalece os teus irmãos. O crente só é convertido quando ele está cuidando dos seus irmãos, quando ele está fortalecendo os seus irmãos, e não está procurando destruí-los, defamá-lo, rejeitá-lo, desprezá-lo, tratar com indiferença. Não, essa não é a maneira de um cristão convertido.
Então o reino de Deus, o reino dos céus, é sério. E se você deseja alcançar esse reino, você tem que viver a vida de Cristo Jesus. Você tem que expressar o teu viver. Como Paulo diz, o viver para mim é Cristo. O morrer é lucro, mas o viver é Cristo. Então viva Cristo na tua vida. Suporte o que for preciso suportar, como o apóstolo Paulo suportou. Perseguições aos extremos, que tira dele toda a capacidade dele de suportar. Tira dele até a esperança de vida. Mas ele afirma, mas Deus teve misericórdia de mim e me deu um escape. Então quando você está com Deus, Deus não te abandona. Pode parecer que esteja tudo perdido, mas o Senhor está preparando uma porta aberta para ti. Um escape para a tua vida. Abrace Jesus no teu coração. Viva a sua fé cristã. Não se associe às obras das trevas. Não se associe àqueles que são contra Israel, que são contra Jerusalém, que são contra Deus, que são contra a Bíblia. Não se associe a esse tipo de pessoas. Não pense que você é mais astuto que eles, que você não é. O apóstolo Paulo disse que o diabo, ele tem uma lábia muito grande. Satanás ele é mestre em persuadir as pessoas. E nós temos que estar sempre debaixo da graça de Deus, para nós não sermos persuadidos por ele. Porque ele vai sempre se apresentar como um bonzinho. Não vai pensar que Satanás vai te apresentar como um ser mau que ele é. Não. Ele vai sempre trazer uma aparência de bondade, de anjo de luz, de rosto bonito como ele tem, de belo. Vai demonstrar sempre que é carinhoso, que vai resolver os teus problemas, que vai te ajudar em tudo que você precisa. Esta é a maneira que Satanás se apresenta para enganar você. Se você não conhecer a palavra, você é enganado por ele. Por isso que você tem que se apegar a essa palavra, ao Espírito Santo de Deus na tua vida, todos os dias. Deus te abençoe, amado, nesse domingo. Logo mais nós estaremos na igreja, às 8h30, ainda hoje, da manhã, levando a palavra de Deus ali na igreja, Assembleia de Deus Cristã Shekinah, aqui na cidade onde nós moramos, no bairro Divino Espírito Santo. Depois, ao meio-dia, nós vamos estar no programa de rádio, Caiçara FM 106.3, você pode acessar pelo Facebook. A partir do meio-dia nós estaremos lá, levando a palavra de Deus. O programa começa às 11h, termina 13h, às 13 horas, mas a nossa participação é do meio-dia ao meio-dia e meio. Então, deixamos aqui o convite a vocês. Acesse o nosso Facebook, você pode mandar um convite, Francisco Edivânio Nobre Pinheiro, ou pode acessar o nosso canal no YouTube, Pastor Edivânio Pinheiro, e lá você vai encontrar mais de 260 mensagens que nós temos estudado durante as madrugadas, e vai edificar a sua vida. O nosso propósito é que você seja edificado, fortalecido, como irmão em Cristo Jesus. Abrace esse evangelho. Não se associe a nada desse mundo, porque quem ama esse mundo, o amor de Deus não está nele. Quem ama o mundo e as coisas que há no mundo, o amor do Pai não está nele. E se o amor de Deus não estiver em você, você não tem nada. Você não vai suportar, você não vai permanecer, não vai perseverar até o fim. Então, deixa o amor de Deus inundar o teu coração. Que o Senhor derrame a graça dele nesse dia sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E conceda a você aquilo que você está precisando. Seja um milagre, seja uma cura, seja uma resposta de Deus, seja uma providência de Deus. Que o Senhor crie meios e circunstâncias para que isso aconteça nesse dia na tua vida. Para a glória desse Deus Todo-Poderoso e para a edificação da tua vida, da tua fé. Em Cristo Jesus. Um abraço, fica com Deus, em nome de Jesus. E até a próxima oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.